meu nome é Mariano Vicente, eu sou professor da disciplina Movimentos Sociais e Espiritualidades. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que esse conceito de movimento social, que se refere a uma ação coletiva de um grupo organizado que visa alcançar mudanças sociais por meio de embate político, conforme seus valores e ideologias dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico, permeado por tensões sociais. Por espiritualidades, compreendemos as diversas aberturas que o ser humano tem em relação ao outro, ao cosmos e ao transcendente. E a partir daí, a maneira como se situa no mundo. Assim, a espiritualidades constituem formas de olhar e agir impulsionados pela realidade absoluta que denominamos Deus. O objetivo da disciplina é conhecer e identificar relações, interações, desafios e perspectivas dos movimentos sociais e diferentes espiritualidades que os integram em uma perspectiva de construção de vida cidadã e planetária. Na unidade 1, em que a gente ressalta o contexto histórico, sociopolítico e cultural, vamos apresentar o cenário dos movimentos sociais e suas redes de mobilização, bem como as distinções, dinâmicas e forças motivadoras. Enquanto que na unidade 2, a gente fala dos movimentos sociais com espiritualidade explícita. Nosso intuito é examinar movimentos como Canudos e Caldeirão e identificar a força motivadora por trás dos mesmos, no caso, a espiritualidade. Enquanto que na unidade 3, os movimentos sociais com espiritualidade implícita. Analisaremos os movimentos ligados ao campo, no caso da zona rural, as questões urbanas, os movimentos identitários, as questões culturais, dentre outras. Enquanto que na unidade 4, os outros movimentos e espiritualidades. Vamos entrar no mundo da atualidade, identificando as motivações que reforçam a espiritualidade desses movimentos. Na unidade 1, que nós falamos, que vamos tratar especificamente hoje, é o contexto sócio, histórico, político e cultural desse movimento. Novíssimos sujeitos, atores sociopolíticos e culturais de relevante importância entraram em cena neste século, como movimentos sociais globais, anti- ou autoglobalização, movimentos transnacionais, entidades civis modernas, fóruns, conselhos e câmaras de participação. São várias lutas sociais que se internacionalizaram rapidamente, novos conflitos sociais eclodiram, abrangendo temáticas que vão da biodiversidade e a questão do biopoder, às lutas e demandas étnicas, assim como o retorno das lutas religiosas de diferentes espiritualidades e crenças. Quanto ao Brasil, configura-se dois aspectos em lados distintos. De um lado, um modismo passou a imperar, tentando se desvencilhar de imagens de movimentos da década de 1980 e construir novas representações sobre as ações civis, agora tidas como ativas, propositivas, atuando, sobretudo, segundo formas modernas de ação coletiva, expressa em discursos como articular-se em redes, como exigência para a sobrevivência. Um segundo é que novíssimos atores, sujeitos, entraram em cena na sociedade civil como ONGs, entidades do terceiro setor. Então, a sociedade, de um modo geral, a sociedade civil organizada, passou a orientar suas ações coletivas e associações por outros eixos. Ela está menos focada em pressupostos ideológicos e políticos e muito mais vinculada a questões sociais comunitárias, organizadas segundo critérios de cor, raça, idade, gênero e habilidades e capacidades humanas. É importante ressaltar que dessas articulações surgem as redes sociais e temáticas organizadas segundo gênero, faixa etárias, questões ecológicas, socioambientais, éticas, raciais, religiosas. Além dos fóruns, conselhos, câmaras, que compõem
um novo quadro do associativismo brasileiro. Dessa forma, a gente pode dar uma olhada nesse cenário desse associativismo. As atuais formas de associações civis organizadas em redes são compostas por movimentos sociais, associações comunitárias, fóruns, conselhos, câmaras e assembleias. Eles podem ser agrupados em pelo menos 3 grupos: os movimentos e ações de grupos identitários que lutam por direitos sociais, econômicos, políticos e, mais recentemente, os culturais. As lutas das mulheres, dos afrodescendentes, dos índios, dos grupos geracionais, como jovens, idosos, grupos portadores de necessidades especiais, grupos de imigrantes, sob a perspectiva de direitos, especialmente dos novos direitos culturais. E que, com isso, um terceiro ponto desses itens são os movimentos, organizações de luta por melhores condições de vida e trabalho. Isso tanto no campo, quanto também na área urbana. Todos eles relacionados a questões de terra, moradia, alimentação, saúde, transportes, lazer, emprego, salário, dentre outros. Com isso, a gente permeia um pouco os pontos de redesenho desses movimentos sociais. Podemos chamar a atenção para uma questão: quais os pontos fundamentais no redesenho desses movimentos sociais no contexto sociopolítico, econômico e cultural dos países da América Latina? Então, a gente aponta para a necessidade de qualificação do tipo de ação coletiva que tem sido caracterizado como movimento social. Os movimentos sociais, na atualidade, se qualificam, tematizam e redefinem a esfera pública, realizam parceria com entidades da sociedade civil e política, têm grande poder de controle social e constroem modelos de inovações sociais, podendo, portanto, vir a ser matrizes geradoras de saberes. A contemporaneidade apresenta um contexto sociopolítico dos movimentos sociais na América Latina bem contraditório. E as diferenças recaem, sobretudo, conforme o tipo e o grau de organização, de demandas, articulações, projeto político, trajetória histórica, experiências vivenciadas principalmente no plano político-organizativo e abrangência territorial. Chamamos a atenção também para as alterações no papel do Estado, em suas relações com a sociedade civil e em seu próprio interior. Mas chamamos a atenção também para o novo cenário surgido, só que agora a partir de um outro modo. E esse cenário vem com forma de mobilização da atuação desses movimentos em rede. E eu quero agora convidar você a vir comigo para poder adentrarmos no universo das dinâmicas relacionais dos movimentos sociais e espiritualidades e aprofundarmos um pouco mais essa disciplina que começa agora. Sejam bem-vindos e um forte abraço a você.